Boa noite, pessoal. Então, vamos começar o nosso último dia de palestras do nosso workshop de segurança do trabalho da ETEPAC. Então, eu quero começar agradecendo, né? Então, vamos agradecer aos palestrantes que estiveram aqui todos esses dias, né? Fiquem ligadinhos aí que nós vamos ter ainda mais 2 palestrantes pela frente, né? Quero agradecer também à maravilhosa equipe do curso técnico de segurança do trabalho, né? Nossos professores estiveram aqui todos esses dias trabalhando com o maior carinho para trazer esse evento para todos vocês, né? Quero agradecer também ao pessoal do estúdio, aos nossos intérpretes, né? Gente, tem muita gente aqui, né, fazendo esse evento para que vocês possam acompanhar e ver essas palestras com cada detalhe, né? Então, para terminar hoje, o dia de hoje, né, eu vou convidar a nossa professora Fabiana Batista, que vai mediar as palestras da noite. É com você, Fabi. Olá, professora Érica. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro dia do nosso workshop de segurança da ETEPAC. Isso mesmo. Fique atento e permaneça ligado, pois o nosso evento está imperdível. Está fazendo o maior sucesso e foi feito especialmente para você. Mas antes, eu preciso dar um aviso que é muito importante. Vocês precisam preencher o formulário de presença para garantir o certificado de vocês. Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, não é? Vamos agora iniciar a nossa palestra sobre o tema que será abordado o técnico de segurança e suas competências frente à ergonomia no mundo do trabalho. E com essa palestra nós vamos apresentar o ilustríssimo palestrante, professor Rogério Mota, que é engenheiro de segurança do trabalho, com mestrado em ergonomia, doutorando em saúde e segurança do trabalho, professor do IFPE e especialista sênior em riscos. Professor Rogério Mota, amigo de longas datas, querido no meu coração, seja muito bem-vindo ao nosso workshop. É uma gratidão muito grande que eu sinto no meu coração ter sua presença aqui. Então, esse espaço é todo seu. Passo a bola agora para você. Boa noite a todos, alunos e alunas do curso técnico de segurança do trabalho. Gostaria de começar minha fala agradecendo à professora Fabiana Batista e toda a equipe da ETEPAC pelo presente que me deram de estar com vocês aqui nessa noite, compartilhando um pouco do meu conhecimento e de minha experiência na área de ergonomia. Eu que também sou técnico de segurança do trabalho, né, que tive a oportunidade de entrar na área de segurança e saúde do trabalhador a partir de um curso técnico, assim como vocês, e isso fez toda uma diferença na minha vida. Então eu quero dizer que todo esse investimento que vocês estão fazendo ao estudar, ao buscar uma formação técnica, ela será em breve muito bem recompensada, não só financeiramente, mas pela oportunidade que vocês estão tendo e terão de intervir na vida de trabalhadores, pessoas que saem de casa, né, para ganhar o seu pão de cada dia, não é? E que muitas vezes encontram as doenças e a morte, tá? Felizmente o Brasil, ele é o 4º país no mundo em número de acidentes e doenças ocupacionais, e esse é um dado que coloca o Brasil numa posição muito ruim perante as demais nações. E o nosso papel, né, ao adentrarmos ao mundo do trabalho, é transformá-lo, né, a partir do homem, a partir do sujeito trabalhador, né, esse a qual nós vamos dedicar as nossas ações, os nossos olhares, para melhorar a sua qualidade de vida no trabalho, tá? Para que ele não se acidente, para que eles não adoeçam, tá? Então a ergonomia nesse contexto, ela tem um papel fundamental, né, na construção de competências, porque a ergonomia ela traz um olhar diferenciado para a ação prática do homem no seu dia a dia de trabalho. Então, para entendermos o conceito de ergonomia, nós nos remetemos a uma Associação Internacional de Ergonomia, que trouxe como conceito ou como definição internacional que a ergonomia é uma disciplina científica. Veja, ela não é uma ciência,
mas ela é uma disciplina científica e que faz parte do currículo de vocês, da formação de técnico de segurança do trabalho. Tá? O que a ergonomia, como disciplina científica, visa, né? Compreender as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, principalmente um sistema relacionado à organização do trabalho. Tá? É uma profissão, né? Então ela traz competências para o técnico de segurança, para que ele possa aplicar teorias, princípios, né? Dados, métodos a projetos que visam otimizar o bem-estar humano e o desempenho global dos sistemas. Então é uma definição um pouco, com alguns termos um tanto difíceis, mas em resumo, ela é uma disciplina científica que nos vai dar competências para compreender o trabalho, compreender como o homem realiza a sua interação com o ambiente de trabalho, com as máquinas, com os equipamentos, com os softwares, com os hardwares, para que essa interação seja feita de uma forma harmônica, tá? E que isso traga o mínimo de impacto na vida dos trabalhadores. A ergonomia, ela tem então um papel prático que ela pode ser aplicada por nós desde da concepção, da correção, da conscientização e da participação. Então a ergonomia, ela entra e pode entrar desde o momento que nós estamos concebendo como será o ambiente de trabalho. Então pensem em vocês daqui a pouco estão estagiando, estarão no mercado de trabalho e vocês se depararão com obras, com situações reais de trabalho, muitas vezes que estão ainda em fase de concepção. Então, o técnico de segurança, né, é possível que ele desenvolva as competências de lembrar aquelas pessoas que estão concebendo o ambiente de trabalho, que aquele ambiente de trabalho terá como centro e foco o ser humano. Então, todo o ambiente de trabalho, todas as ferramentas, toda a forma de trabalho tem que estar centrado na figura do ser humano, né? A gente diz que a ergonomia, né, ela é antropocêntrica, então, ou seja, antropo, homens, centro. Então, o homem, centro do mundo do trabalho. Então, é para o homem, é com o homem e é pelo homem que nós vamos conceber esses ambientes de trabalho. Então, nesse contexto, a contribuição da ergonomia, ela vai trazer uma série e uma diversidade de contribuições, desde o momento em que se concebe o ambiente de trabalho e a forma como ele vai ocorrer na prática. Ela também pode entrar em alguns momentos que esse ambiente de trabalho já existe com a finalidade de corrigir, e aí uma das competências que o técnico de segurança deve exercitar é a empatia, né? É a capacidade de se colocar no lugar daquele trabalhador, seja ele qual for, que estiver realizando aquela atividade e pensar, o que eu posso fazer para trazer conforto, eficiência e segurança para o trabalhador. Muitas vezes, quando eu estou na vida prática da área de ergonomia, conversando com aquelas pessoas que têm dificuldade de corrigir o ambiente de trabalho, eu pergunto, você colocaria seu filho para trabalhar neste ambiente de trabalho? Você colocaria o seu pai, a sua mãe? Então, é um velho ditado que diz na nossa região, o que a gente não quer para a gente, nós não desejamos para o outro. Então, uma das competências é a empatia, é a qualidade de nos colocarmos no lugar daquela pessoa, de exercitarmos calçar os seus sapatos e desenvolver aquela atividade em que ela está desenvolvendo. E aí, com isso, nós conseguimos sentir na pele, nos nossos 5 sentidos, o que naquele trabalho não está bom, sobre os aspectos de conforto. E eu posso afirmar para vocês, né, a partir de 28 anos de atuação prática, que a falta de conforto no ambiente de trabalho, eles geram as doenças e os acidentes de trabalho. Então, o olhar do técnico de segurança sobre o conforto do ambiente de trabalho, ele entra desde a concepção da correção,
na conscientização para que todos possam dar as suas contribuições físicas, cognitivas, mentais, organizacionais e do ponto de vista prático, para que aquele trabalhador possa ter o máximo de conforto. E ergonomia se faz com participação, tá? Ninguém é dono da verdade. Uma das características da ergonomia é que ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar. Então, a ergonomia, ela bebe do conhecimento da área de saúde, da fisiologia, da psicologia, da engenharia, da administração, né? São múltiplos olhares sobre o ambiente de trabalho e o que pode transformar. Então, o técnico de segurança, né, na sua atuação prática, né, ele vai ser o catalisador, ele vai ser o agente de motivação, ele vai ser o animador, né, e vai organizar todas essas contribuições desses múltiplos olhares para que o ambiente de trabalho ele passe pelas transformações necessárias, sempre com foco no trabalhador. E aí, eu como professor, eu não posso deixar de ter rigor técnico, e aí eu convido os alunos para que possam estar sempre analisando a nossa legislação de saúde e de segurança do trabalho, né? E a gente tem na norma regulamentadora de número 17, a norma que trata sobre os aspectos de ergonomia no ambiente de trabalho, tá? E esta norma, nós estamos num momento muito importante, porque a partir do dia 3 de janeiro deste ano, né, ela passou por uma modificação e ela teve todo o seu conceito modificado para que ela pudesse fazer uma ligação com a norma regulamentadora de número 1, que trata do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, se vocês puderem observar e ler atentamente essas duas normas, vocês verão que ela provoca um olhar diferenciado sobre o mundo do trabalho e ela vai buscar a integração dos aspectos de ergonomia, não apenas como um risco, mas como uma série de oportunidades que, junto à análise dos demais riscos, aqueles que são físicos, químicos, biológicos e de acidentes, eles em conjunto vão servir como base para compor, né, o inventário de riscos do ambiente de trabalho e propor, através de um plano de ação bem robusto, que o técnico de segurança participará efetivamente, né, a sua implementação. Tá? Então, a NR17 ela vai traçar uma série de observações, principalmente ligadas à organização do trabalho, né? Como o trabalho deve se organizar, quais as cargas horárias, quais as pausas de trabalho, o olhar sobre as cargas físicas, sobre as cargas mentais, tá certo? Para que a gente entenda o que essas cargas interferem no trabalhador, né? Se está a mais, se está a menos. Então, a ergonomia ela traz uma série de ferramentas que podem nos ajudar a fazer essas avaliações. Além dos aspectos da organização do trabalho, quando a gente olha as condições de trabalho como um todo, a norma 17 também traz aspectos referentes ao levantamento do transporte e descarga individual de cargas. Então, ela vai trazer todos os efeitos dessa atividade biomecânica sobre o trabalhador. Ela também tem uma parte da estrutura da NR17 que trata dos mobiliários dos postos de trabalho, tá? Então, quais as dimensões, quais os aspectos de conforto que devem ser levados para este trabalhador que trabalha sentado, que trabalha em pé, em checkouts de supermercado, aqueles trabalhadores que trabalham em call center, em telemarketing, né? Então, através do anexo 1 e 2 da NR17, ela detalha especificamente essas questões. Mas a gente também tem os aspectos relacionados à interface com as máquinas e equipamentos, tá? E as ferramentas manuais. E fechando, a NR17 traz informações bastante importantes sobre as questões de conforto do ambiente de trabalho. Então,
Para isso, é preciso que a gente conheça bem a NR15, né? A NR16, para que a gente entenda aquilo que torna um ambiente insalubre ou periculoso, e isso vai estar na nossa mente, no nosso radar de atuação, para que, integrando todas essas informações, a gente foque na melhoria das condições de trabalho, que é o lugar onde os trabalhadores realizam, na prática, as suas atividades. E aí, gente, não tem outro caminho. Nós temos que sentar na cadeira e estudar. Então, vocês estão vivendo um dos momentos mais nobres que nós estamos passando na área de segurança e saúde do trabalhador. Nesses últimos 2 anos, vem havendo uma mudança significativa em todas as normas regulamentadoras de uma vez só. E isso se dá em função da alteração da NR1, que a gente pode dizer que é a NR-mãe, é a NR-mãe de todas as NRs. E ela traz o conceito de gerenciamento de riscos, que é uma das competências que o técnico de segurança deve investir em conhecer, tá certo? Então, dentro dessa nova filosofia de gerenciamento de riscos, né, o GRO, trazido pela NR1, vai trazer competências que vão se interligar com a NR17, principalmente porque o GRO ele fala de melhoria contínua, ele fala do PDCA, que é o planejar, desenvolver, corrigir e agir, né? Que são competências de uma visão de busca de melhoria contínua. Então, começa desde a identificação de riscos, né? Que é a capacidade que nós vamos desenvolver de, ao avaliarmos as condições de trabalho, sermos capazes de identificar, listar, perceber através da conversa, da empatia, né? De estar presente no gemba, no posto de trabalho, sentindo o calor, a temperatura, sentindo mais próximo da gente o que passa aquele trabalhador. Depois de identificar os riscos, nós vamos avaliá-los, né? E aí essas avaliações elas podem ser qualitativas ou quantitativas, né? E aí vocês têm uma série de cadeiras que vão integrar isso aí, que são as cadeiras de higiene ocupacional, onde vocês aprendem sobre riscos físicos, químicos, biológicos, avaliando então, pelas métricas conhecidas pela legislação, esses riscos, nós vamos partir para o controle, tá? E o controle é a fase mais importante, porém, ela depende de uma boa identificação e de uma correta avaliação de riscos. Então, o técnico de segurança que quer se destacar no mercado, aquele que quer ter um papel diferenciado de atuação, ele deve investir tempo para construir um olhar sobre esse processo de gerenciamento de riscos. Observem que isso muda todo o conceito da NR1 e a NR1 ela está servindo de base para alterar todas as demais NRs. E foi isso que aconteceu com a NR17. Então, a NR17, né, ela traz em seu texto normativo a obrigatoriedade de integrarmos todos os aspectos levantados dos riscos ergonômicos, ou seja, aqueles riscos relacionados àqueles 5 itens que falamos anteriormente, e integrá-los ao PGR. E aí a gente sabe que a estrutura do PGR ela tem uma base em cima do inventário de riscos e outra base voltada ao plano de ação. Então, é através do inventário de riscos trazidos pelas informações da NR17 que a gente vai voltar lá na NR1 e integrar os riscos ergonômicos dentro do PGR. Então, o PGR não existe sem os riscos ergonômicos. E os riscos ergonômicos, né, devem ser inventariados e planejados para o seu controle. Quando a gente fala da aplicação da NR17 dentro do GRO, a gente vai sempre ter esta visão de melhoria das condições de trabalho, né? De buscar adaptar o trabalho às condições do trabalhador. Então, quando nós
inventariarmos os riscos ergonômicos, nós estaremos aplicando a NR17 em conjunto com a NR1. E aí, meus queridos e queridas, temos que estudar as duas NRs além das demais. Eu sempre digo, quando eu estudava o curso técnico de segurança, há muitos anos atrás, só existiam 27 NRs. Hoje são 37 em profundo processo de modificação. Então, estudar, estudar, estudar. Esse é o conselho que eu dou a vocês. Falando dessa nova NR17, integrando ela com o PGR, nós vamos contribuir, né, para que a gente realize a avaliação das situações de trabalho e proponham as medidas preventivas, que, como vocês podem ver no slide que eu estou mostrando, tem uma ligação direta com o plano de ação. E é o plano de ação que vai levar a aplicarmos um método que nos leve a melhorar realmente as condições de trabalho. E, caminhando para o fim da nossa conversa de hoje, né, essas avaliações de trabalho, elas são itens obrigatórios trazidos pelo texto normativo da nova NR17 através de 2 métodos ou 2 processos de avaliação. Anteriormente, até dia 3 de janeiro de 2022 para trás, a NR17 tratava apenas de um método, que era a AET, a Análise Ergonômica do Trabalho. E aí, uma das contribuições com a mudança da nova NR17 e visando a integração dela com o PGR, foi criado a necessidade de um novo documento ou de um novo método de avaliação, que é a análise ergonômica preliminar. Mas, professor Rogério, qual é a diferença entre a análise ergonômica do trabalho e a análise preliminar do trabalho? Pois bem, quando a norma tratou anteriormente sobre a análise ergonômica do trabalho, né, nós tínhamos a obrigação de olhar 100% dos postos de trabalho e tratá-los da mesma forma, com o mesmo nível de atenção, o que muitas vezes roubava de nós tempo e foco. Agora, com a introdução desse novo método de avaliação, que é a análise ergonômica preliminar, o que é que a norma nos convida a fazer? Primeiro, uma análise preliminar, onde nós sejamos capazes de olhar 100% dos postos de trabalho daquele ambiente ou daquele sistema de trabalho que nós estamos avaliando, né? E fazermos uma avaliação com o propósito de identificar e avaliar todos os riscos, né? Muitas das medidas, e eu posso afirmar isso para vocês, tanto cientificamente como do ponto de vista prático, 90% das melhorias ergonômicas, elas são de fácil aplicação e elas estarão no nosso nível. Aquilo que foge, esses 90%, eles têm que ser aprofundados através de uma análise mais profunda. E esse é o objetivo da atual análise ergonômica do trabalho. É, a partir da realização da análise ergonômica preliminar, levantar todos os riscos, né, analisá-los, trazer eles para um nível de risco classificado e depois aqueles riscos mais significativos, aqueles que nós estamos percebendo que dependem de mais energia, de mais ações para transformá-los esses riscos a partir do controle, nós damos um segundo passo através da análise ergonômica do trabalho. Então a gente pode pensar assim, a análise ergonômica preliminar, ela é a base, ela vai fazer um levantamento inicial, né, em extensão de todos os cargos, de todas as atividades, de todas as tarefas realizadas no ambiente de trabalho e aquelas que nós percebemos que dependem de uma avaliação maior, porque possui um grau de dificuldade maior para a correção. A norma agora nos convida a fazermos uma análise mais aprofundada, que passa a ser a análise ergonômica do trabalho. E aí, tanto na análise ergonômica preliminar, quanto para a análise ergonômica do trabalho,
a participação do técnico de segurança é fundamental. Eu sempre me arrisco a dizer, e aí eu peço licença aos demais professores, né, que o técnico de segurança, pelas características do seu trabalho e da sua formação, é aquele que está mais perto do trabalhador. É aquele que acompanha o seu dia a dia, é o que acompanha as atividades, o que libera, o que emite as permissões de trabalho, né? São aqueles que acompanham os trabalhadores dentro dos espaços confinados, nos trabalhos em altura, nas atividades de transporte e manuseio de carga, ou seja, ele está mais próximo do trabalhador e ele deve exercitar, a partir desta competência, a escuta ativa, a perguntar ao trabalhador o que poucos perguntam. O que você acha que pode melhorar no seu ambiente de trabalho? O que nós podemos fazer de diferentes neste ambiente de trabalho para melhorar as condições de conforto? Então, como ele é esse sujeito, esse ator que está mais próximo da realidade do mundo do trabalho, ou seja, da atividade sendo realizada, seja ela qual for, de um pedreiro a um engenheiro, a um arquiteto, a um serralheiro, a um pintor, pode ser qualquer atividade. Sempre haverá oportunidades de nós ouvirmos esse trabalhador e tudo aquele que ele verbalizar, tudo aquilo que ele puder contribuir, isso tem que entrar na mente e no coração do técnico de segurança para que isso possa ser compartilhado com um grupo multidisciplinar que estará responsável por realizar a análise ergonômica preliminar ou a análise ergonômica do trabalho. Jamais será uma responsabilidade do técnico sozinho, jamais será a responsabilidade técnica de um engenheiro sozinho, ou de um médico, ou de um fisioterapeuta, ou de um psicólogo, realizar a análise ergonômica sozinha. Este é um trabalho multidisciplinar, que requer múltiplos olhares. E aí, integrando a NR17 com a NR1, isso se consolida porque, para se fazer um bom inventário de riscos, é importante que haja também múltiplos olhares sobre o ambiente de trabalho, desde dos seus aspectos físicos, desde os seus aspectos cognitivos e dos seus aspectos organizacionais. Eu faço análise ergonômica há pelo menos 22 anos e as melhores análises em termos de qualidade e de aprendizado e aquelas que foram realmente capazes de melhorar as condições de trabalho, elas tiveram a participação dos técnicos de segurança do trabalho, que com esse olhar humano, com esse olhar técnico, né, com esse olhar capaz de sentir, ouvir, poderá contribuir com as melhorias que a NR17 e que a ergonomia ela busca. Então, a ergonomia ela vai, né, olhar as condições de trabalho como um todo, né, desde a atividade, né, passando por todos os aspectos que envolvem a organização do trabalho, tá? O ambiente de trabalho propriamente dito, né, aquilo que é físico, aquilo que faz parte, que está diretamente ligado aos aspectos de realização da tarefa, as questões do tempo, as questões da organização, né? Assim como a questão do que é físico para o trabalhador, as máquinas, os equipamentos, né? E a forma como a produção ela é realizada. Com tudo isso, o que a gente vai estar procurando modificar? A atividade do trabalho, né? Então, as atividades que os trabalhadores realizam, né, elas sempre serão o centro da nossa abordagem e da nossa atuação como técnico de segurança, tá? Então, esta análise ergonômica, ela vai estar totalmente conectada com o gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Então, tanto nos aspectos normativos da NR1 quanto da NR17, ela vai trazer referências do que a gente deve fazer,
né, entendendo que a gente tem que, dentro de uma filosofia de gerenciamento de riscos, obedecer a um método, né, como eu falei, que começa com a identificação, com a avaliação do controle e em seguida o seu acompanhamento, tá? Então, como o PGR, ele traz esse espírito novo de não ser igual como era anteriormente o PPRA, o PCMAT, que eram programas que muitas vezes não possuíam vida, né? Quantas vezes os alunos chegavam para mim, professor, né? Nós estamos aprendendo o PGR agora e ele é bastante diferente dos programas anteriores, como o PPRA, o PCMAT, né? Quando a gente faz as visitas, quando a gente conversa com os profissionais técnicos que já estão atuando na área, eles dizem para a gente que esses programas terminam sendo engavetados, né? São programas que em nada vão melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Eles são feitos apenas para cumprir a lei e são engavetados. E aí, infelizmente, por essa conduta errada, não é? O PGR ele traz a contribuição de agora ser um programa vivo. Então isso o técnico de segurança tem que enxergar e ele tem que levar essa realidade nova para o mundo do trabalho, na medida que ele conversar com os gestores de produção, com os gestores de RH, né, com os supervisores, e dizer, olha, o método agora não é mais de apenas um programa. O programa ele tem e deve ter início, meio e fim. Por isso que tanto o PPRA como o PCMAT, eles tinham um prazo de validade. O PGR, ele já tem um espírito diferenciado. No momento em que é feito o processo de identificação de riscos, de avaliação, de reconhecimento, tá? De classificação desses riscos, eles devem partir para um inventário e esse inventário deve estar conectado diretamente com um plano de ação. A norma 1 também fala sobre a importância da conexão do PGR com os procedimentos de emergência, com os procedimentos de treinamento e com os processos de investigação e análise de acidentes. Sendo dessa forma, quando eu conecto eles com as análises ergonômicas do trabalho, quer seja a análise ergonômica ou a análise ergonômica preliminar, isso me faz desenvolver uma competência de entender que este é um programa vivo e o que as autoridades legais e o que a avaliação de sua efetividade ele vai olhar é se realmente ele está vivo, se ele está sendo atualizado, se ele está sendo revisado, tá? E ele não vai dar para ser mais feito como um documento de gaveta, né? E aí, uma das competências primárias que o técnico de segurança deve desenvolver nas suas habilidades de informática é conhecer bem o Excel, né? Porque serão através dessas planilhas, né, que nós poderemos fazer o registro dos inventários de riscos, né? A classificação de risco, as avaliações de frequência, de probabilidade, de gravidade. Então, isso não dá para ser num papel impresso e guardado na gaveta. Então, o PGR, ele passa a ser um documento de fato vivo, ele tem a validade, né, de 2 anos, né, para todas as empresas, ou seja, ele deve passar, além das revisões sistemáticas, ele deve passar a cada 2 anos por uma nova reelaboração, ou seja, onde o ciclo do PDCA é totalmente revisado, né? E para aquelas empresas que têm certificação de sistemas de segurança, como a ISO 45001, esses PGRs eles passam a ter uma validade, né, de 3 anos. Tá? As análises ergonômicas, elas não têm um período de validade descrita na norma, mas a nossa recomendação é que minimamente elas sejam refeitas a cada 2 anos, de forma preliminar, varrendo 100% de todas as atividades de trabalho e, através da análise ergonômica do trabalho, podendo aprofundar aquelas ações e aqueles postos de trabalho mais críticos e que dependem de um olhar. Mas o mais importante
que é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês no coraçãozinho de vocês essa noite, é que estudem, estudem, estudem e desenvolvam uma visão integrada entre o PGR e as demais normas regulamentadoras. Porque, de fato, a norma regulamentadora de número 1, ela é e está e será, mais do que nunca, a norma-mãe de todas as normas regulamentadoras. Bem, é essa mensagem que eu gostaria de desejar a vocês, com a crença de que vocês estão no caminho certo, desenvolvendo uma formação e competências dentro da área de segurança do trabalho e que vocês possam ter sempre esse rigor técnico, estudarem, porque o estudo sempre vai ser a melhor arma de desenvolvimento, porque a educação é a única forma de nós transformarmos a nossa sociedade. Agradeço de coração a vocês e me coloco à disposição sempre para voltar aqui e para compartilhar o nosso conhecimento. Muito obrigado, um abraço para vocês, uma boa noite. Professor Rogério, palestra maravilhosa, maravilhosa. Trazer esses conceitos sobre ergonomia de forma tão clara, tão objetiva, fazendo esse link com a NR17, que foi reformulada, né, atualizada, e a NR1. Os estudantes estão vibrando e refletindo sobre as competências frente à ergonomia no mundo do trabalho. Com certeza eles estão refletindo muito. Então, para a gente aproveitar mais esse momento, a nossa equipe de professores de segurança do trabalho selecionou 3 perguntas para colocar aqui, para ser esclarecido por você nessa brilhante palestra. Dando continuidade, eu vou convidar o professor Heraldo Argolo. Vem aqui, professor Heraldo Argolo. Boa noite, professor Rogério. Boa noite, professor. Boa noite, estudantes. Bem, das questões que vocês mandaram, nós selecionamos 3. A primeira questão, professor, é qual a relação entre as novas normas regulamentadoras NR17 e o programa de gerenciamento de risco da NR1? Pois não, professor. A NR17, ela terá a necessidade, ela tem a necessidade de estar bastante integrada com a NR1, com o programa de gerenciamento de riscos, porque o risco ergonômico, né, ele faz parte do inventário de risco. Então, para que nós tenhamos um programa de gerenciamento de riscos, nós temos que inventariar os riscos. E eles são os físicos, os químicos, os biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, né, ou mecânicos, né? Então, os riscos ergonômicos, aqueles que farão parte também da análise ergonômica, deverão estar integrados no processo de inventário de riscos. Uma vez feito o inventário de riscos, né, há a possibilidade de ter um olhar mais ampliado sobre o que pode ser feito para melhorar as condições de trabalho a partir de questões relacionadas ao conforto, à segurança e à saúde do trabalhador e partir para o plano de ação. Então, o plano de ação do PGR, ele contemplará ações para a melhoria das condições de trabalho como um todo. Então, os riscos ergonômicos estarão lá e eu sempre digo que quando nós melhoramos a ergonomia do ambiente de trabalho, nós melhoramos todos os outros riscos. A ergonomia é um fator fundamental para a redução do número de acidentes de trabalho. Perfeito, professor. A segunda pergunta que nós enviaram foi o seguinte: qual a diferença entre a análise ergonômica do trabalho, a EET, e a análise ergonômica preliminar, a EEP? AEP. Pois não, professor. A análise ergonômica preliminar, ela entra com o objetivo de instrumentalizar uma abordagem que tenha abrangência nas empresas, no mundo do trabalho. Então, é através da análise ergonômica preliminar que nós vamos analisar todas as funções, todas, né? Imagine o senhor um organograma
que é a forma como as empresas representam as posições e os cargos, nós temos que analisar todos aqueles atores que fazem parte da organização, tá? Então, feito isso, a análise ergonômica vai trazer para a gente uma série de informações, algumas delas com um nível de complexidade diferente. E aí é o que não acontecia antes. A norma anterior obrigava a realização da análise ergonômica do trabalho e aí se gastava-se muito tempo e muita energia sem realizar aprofundamentos, tá? Então, a análise ergonômica preliminar nós podemos representar como se fosse um primeiro degrau a atingirmos, e aí, a partir do momento daqueles achados na análise ergonômica preliminar, né, aquilo que receber a contribuição do PCMSO, apontado pelo médico do trabalho, aquilo que for resultado das análises de acidentes, onde podem ter sido as suas causas relacionadas a questões relacionadas a conforto, né? Aqueles ambientes quentes, aqueles ambientes extremamente frios, aqueles ambientes extremamente ruidosos. Então, as intervenções que precisam ser feitas, elas serão feitas e tratadas no segundo passo, ou no segundo degrau, que é a análise ergonômica do trabalho. E essa análise, ela não precisa ser feita tendo como critério 100% das funções, dos cargos e dos postos de trabalho, mas sim aqueles que o grupo multidisciplinar, que realizou a análise ergonômica preliminar, definir como assuntos e temas e situações de trabalho que precisam de um aprofundamento. Perfeito, professor. A terceira pergunta. Pode o técnico de segurança do trabalho atuar como ergonomista? Tanto pode quanto deve, né? Eu acho que eu dei um spoiler lá atrás na minha fala, dizendo que as melhores análises ergonômicas que eu fiz nesses últimos 22 anos, ela teve a participação efetiva dos técnicos de segurança do trabalho, que com um olhar bastante diferenciado, né, para o mundo do trabalho, ele que está no dia a dia, sentindo as dores, sentindo as dificuldades, ouvindo os trabalhadores muito mais do que as posições de direção, muito mais do que as posições gerenciais, muitas vezes mais do que o médico do trabalho que está dentro do consultório médico, avaliando muito mais as questões relacionadas à prevenção das doenças ocupacionais. Então, o técnico de segurança, ele é aquele profissional diferenciado que tem a competência e deve estar sempre atento a construir as suas competências, mas para isso precisa estudar, gente. Então, a minha resposta é: o técnico de segurança pode sim atuar como ergonomista, desde que ele goste de estudar. Para aquilo que ele for avaliar no mercado de trabalho, ele possa ter tanto uma visão diagnóstica, mas que também ele possa contribuir com as sugestões de melhorias. Então, à medida que nós estudamos, que nós aumentamos o nosso repertório de medidas preventivas ou de contramedidas, ou seja, é só estudando e trabalhando e conversando com os profissionais mais experientes que o técnico de segurança ele vai ser aquele agente catalisador e vai voltar sempre como participante para o grupo multidisciplinar e dizer: vamos atentar a isso, porque eu sei que é importante, porque eu sei que isso, se transformado, vai melhorar muito mais as condições de conforto do trabalhador. E um trabalhador com condições de conforto, ele nem adoece e ele não se acidenta. Rogério, muito obrigada mais uma vez por essa brilhante palestra. Foi perfeito. Gratidão, gratidão mesmo por atender ao nosso convite, nos proporcionando esse momento tão bom, que foi enriquecedor, tanto para nós como para todos os nossos estudantes. E agora você também, se quiser falar mais alguma coisa para finalizar. Eu como educador, né, eu não posso deixar de ter o espírito provocador, né? Então, como eu falei, né, tudo que eu construí na minha vida, Fabiana, como professor, como educador, como engenheiro, tudo começou na escola técnica, né? Foi lá o ambiente que despertou o meu olhar e me fez encontrar o meu propósito, né?
E aí, o que eu digo para vocês, alunos, é que utilizem a área de segurança como a realização de um propósito de vida. Então, muitos estarão trabalhando na área de mecânica, outros de elétrica, ou são áreas tão nobres também, a área de química, a área de edificações, né? Mas a área de segurança, ela tem um quê humano, além de um quê técnico, né? Que é olhar para o trabalhador e buscar, né, transformar a vida desses trabalhadores, para que esses trabalhadores, né, eles possam ir ao trabalho ganhar o pão de cada dia, e não a morte, e não a doença. Então eu espero que vocês, técnicos de segurança, né, ao adentrarem o mercado de trabalho, possam fazer com que o Brasil saia desse quarto lugar mundial em número de acidentes e doenças de trabalho. E só através da educação, do estudo, da disciplina e da perseverança é que vocês terão as competências necessárias, junto com a ergonomia, para transformar o mundo do trabalho. É essa a minha mensagem final. Obrigada mais uma vez. Então, pessoal, nosso evento ainda não acabou, viu? Essa foi a primeira palestra. Temos ainda outra palestra, então nós contamos com a participação de vocês para a nossa palestra que se iniciará logo em seguida. Fique aqui, não percam, não saia da telinha.